Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Bem-vindos a mais um episódio do Diálogos de Fronteira Podcast, nosso encontro que vai ao ar 2 vezes ao mês para tratar dos mais diversos assuntos da região transfronteiriça do Iguaçu. Esse podcast é uma produção do Instituto Polo Iguaçu, em parceria com o Codetri, apoio da Uniamérica, onde nós estamos gravando, e patrocínio de Itaipu Binacional. Eu sou Peterson Gerlandi e hoje, dando continuidade ao episódio anterior, que abordou alguns pontos dos acordos de localidade fronteiriças vinculadas, nós vamos mergulhar um pouco mais nesse tema. Como falamos no episódio anterior, esses acordos abordam uma série de áreas de cooperação, como a saúde, defesa civil, serviços de emergência, educação, circulação de bens e serviços culturais, além de segurança, planejamento urbano conjunto, trânsito e vários outros. Mas mais importante do que entender sobre o que esses acordos tratam, é compreender como eles podem nos ajudar no cotidiano aqui da fronteira. Então, assim, a proposta de hoje é conversar sobre as diferentes percepções sobre esses acordos e as possibilidades de cooperação na fronteira. Para isso, convidamos hoje o Gustavo Oliveira Vieira, que está conosco presencialmente, e a Lila Patrícia Voifre, que está em Porto Iguaçu, na Argentina, via webconferência conosco. E também tínhamos uma terceira convidada paraguaia, Linda Tadien, que infelizmente não pôde comparecer, mas que a gente sabe que não faltarão oportunidades, porque ela sempre está aqui por perto. Então, para começar, gostaria então de pedir inicialmente que a Lila se apresentasse, você mesmo. Acho que nada mais justo do que você dizer qual que é a sua trajetória, quem que é você hoje em dia, o que você tem feito. Diga para a nossa audiência, Lila. Seja bem-vinda. Hola, bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando y online aquí desde Puerto Iguazú. Bueno, mi nombre es Lila Boisfré, como bien Peterson nos presentó recién. Estoy hace un tiempo trabajando, colaborando con el Consejo de Desarrollo de Puerto Iguazú, CODESPI, y con el Consejo de Desarrollo Trinacional también, en cuestiones que tienen que ver con la gobernanza de la región trinacional. Y bueno, de formación soy licenciada en Ciencias Políticas y con una maestría en Relaciones Internacionales, y me dedico al área de docencia acá en la región trinacional, y trabajo en el ámbito privado también, en una consultora de recursos humanos. Perfeito, Lila. Agora sim, eu tinha desligado o microfone. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua apresentação. E, Gustavo, você pode se apresentar para nós também, para nossa audiência? Oi, meu nome é Gustavo Vieira, eu sou professor de Direito Internacional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tenho doutorado em Direito, ministro das disciplinas de Direito Internacional e Direito da Integração, e pesquiso sobre a questão da integração fronteiriça, paradiplomacia, esses temas que nos afetam aqui no cotidiano. Queria só reforçar o prazer que é estar aqui com vocês hoje. A Lila, uma super companheira para esse podcast acontecer. O Gustavo, um super incentivador. Foi meu professor também pessoalmente. E então, para a gente começar o debate, eu queria passar a palavra para o Gustavo, que ele é uma pessoa que aqui na região é uma das pessoas que está mais por dentro dos acordos de localidades fronteiriças vinculadas. E eu gostaria, professor, que você pudesse nos contar brevemente, né, da onde surgem esses acordos, né, quais são as diferenças entre eles, o que eles têm de assuntos, para a partir disso a gente começar a discussão. Perfeito, muito obrigado. Bom, é um prazer estar com a Lila aqui também, porque nós já sentamos juntos numa mesa do Comitê de Fronteira, né, aqui em Porto Iguaçu, no último que nós tivemos, na mesa de educação, né? Então, esses acordos, eles na verdade, eles plasmam, né, num documento escrito, firmado entre as altas partes dos estados, né, do Brasil e da Argentina, do Brasil e do Paraguai e do Mercosul, demandas das comunidades fronteiriças, demandas dessas que nós chamamos de cidades gêmeas, que têm a dinâmica da transfronteirização como algo do cotidiano, né?
alguém que vive em Foz do Iguaçu ou Ciudad del Este não pensa que vir fazer compras ou ir jantar lá é algo que é ir para o exterior, né? É parte do seu cotidiano, é parte do seu território, é parte da sua vivência absolutamente, um senso de pertencimento, né? É algo que faz parte dessa existência na fronteira. Então, com todas as manifestações que se deu a partir dos comitês de fronteira, né? Com toda a presença também dos Ministérios de Relações Exteriores nessas regiões, com as demandas que foram encaminhadas via o subgrupo de trabalho 18 do Mercosul, né, que o título é Integração Fronteiriça, essas demandas foram, de alguma maneira, repercutiram, né, foram escutadas e se traduziram em tratados internacionais, né, que são, tipo, alguns falam a expressão leis internacionais, né? Então são fontes de direito que vinculam os países. Então, nós tivemos aí um acordo internacional entre Brasil e Argentina, que se chama Acordo de Localidades Fronteiriças Vinculadas entre, né, Argentina e Brasil, que já vem de 2005, firmado em Puerto Iguaçu. Um outro firmado entre Brasil e Paraguai, já mais de 10 anos depois. E um terceiro entre o Brasil e o Mercosul, tá? Que foi firmado em 5 de dezembro de 2019. Esses acordos de localidades fronteiriças vinculadas, todos eles são aplicáveis a certas localidades, né? Foz do Iguaçu está nos 3 acordos, né? Com o Brasil e a Argentina é Foz vinculado com Porto Iguaçu, com o Paraguai é Foz vinculado com Hernandarias, Ciudad del Este e Porto Presidente Franco, e no do Mercosul, todas essas 5 cidades constam como localidades fronteiriças vinculadas. E que direitos e que perspectivas têm para estas cidades? Bom, em primeiro lugar, eles reconhecem que o processo de integração ele antecede a mobilização dos estados governos centrais, né? Então, a nossa integração fronteiriça, ela antecede a própria existência do Mercosul, a próprios acordos que vêm entre Brasília, Buenos Aires e Assunção. E reconhece que ele precisa ser pautado para melhorar o bem-estar dessa comunidade. Esse é um valor importante, né? São 2 valores aqui que precisam ser reconhecidos que estão nesses acordos. Integração e o bem-estar da comunidade. Então, eles são mais centrados na comunidade. Enquanto vários dos acordos internacionais que existem, eles pautam, por exemplo, o foco na melhoria do comércio, na facilitação do comércio internacional, esses estão pautados no bem-estar da comunidade. Isso está descrito no preâmbulo, por exemplo, né? E os 3 preâmbulos, se vocês lerem, eles são praticamente o mesmo, né? Eles têm a mesma gramática, o mesmo espírito, os mesmos princípios. E eles pautam, basicamente, alguns direitos aos cidadãos fronteiriços, entre eles a questão do trânsito vicinal, né, a emissão de uma carteira de trânsito vicinal fronteiriço aos cidadãos dessas localidades. Além disso, eles pautam a cooperação, né, em matéria de saúde, né, cooperação em matéria, por exemplo, epidemiológica, prevenção em saúde, porque é uma mesma comunidade. Imagina combater a dengue, né, de um lado ou de outro. Então, esse tipo de impacto é evidente que ele precisa ser coordenado, né? E no âmbito das nossas organizações político-administrativas, isso é segmentado, né? Então vem lá, nossa Constituição descreve, né, qual é a competência da União, dos estados, municípios. E nós que estamos numa relação internacional aqui, tem que ir por Brasília, tem que ser a União que vai tratar de como conter a dengue na região, né? Então é para tentar descentralizar um pouco e empoderar um pouco essas localidades e dar soluções que vêm esse acordo. Então, em matéria de saúde, em matéria educacional, né, cooperação em matéria educacional e estimulando mobilidade docente de estudantes, a produção de um material próprio, né, que consiga fomentar, contribuir para uma compreensão desse território como um território integrado, como um território único, facilitando a compreensão de amigos, né, de uma vizinhança, de uma mesma comunidade. Também estimulando um planejamento urbano conjunto, esse é um outro tema. Então, veja só, trânsito vicinal, né, saúde, educação, planejamento urbano conjunto, são todos temas que estão nesses acordos, tá? E, além da tecnicidade jurídica, acho que vale a pena enfatizar o seguinte: o acordo com a Argentina já está em vigor.
O acordo com o Paraguai já foi aprovado no Congresso paraguaio, está tramitando no Congresso brasileiro, mas então está já avançado para entrar em vigor num momento próximo. O acordo com do Mercosul, ele, aliás, foi submetido sob a presidência do Brasil, dezembro de 2019, né? Resultado do trabalho desse subgrupo de trabalho 18 de integração fronteiriça do Mercosul, e ele está tramitando, né, um estágio mais ainda anterior, né, mas nós vislumbramos aí uma possibilidade dele conseguir avançar. A pandemia atrapalhou também os trâmites legislativos, né, mas nos próximos anos ele deve entrar em vigor. Então, é um pouco do que tratam esses acordos, que empoderam as comunidades para conseguirem estabelecer mecanismos de governança conjunta de problemas que lhes são comuns. Perfeito. Eu queria passar a palavra então para a Lila. Pensando em tudo isso que o Gustavo falou, Lila, qual que é a sua percepção sobre esses acordos aí desde a perspectiva acadêmica e também prática, né? Porque como você está no CODESP, está no CODETRI, esses assuntos passam por essas instâncias, esses temas de cooperação são pertinentes com os problemas que vocês têm discutido nesses espaços? Sí, coincido en muchos de los puntos que marcó el profesor Gustavo. Ya lo hemos conversado también en numerosas oportunidades con él, pero sería muy importante que más allá de estar en vigor algunos de esos tratados, de esos acuerdos y acelerar la entrada en vigor del último de los acuerdos, también podamos traducirlo a la operacionalización práctica de esas acciones, porque si no, en cada una de las, digamos, de las actividades productivas, laborales, educacionales, hay una cantidad importante de trabas que están, digamos, marcadas por las burocracias de cada uno de los países o también de los estados, parte, o sea, las provincias o los estados, digamos, los gobiernos estaduales o incluso municipales que imposibilitan hacer realidad una integración que de hecho existe entre las comunidades de la frontera, sobre todo en lo que podemos vivir acá, ¿no? Por ejemplo, en materia ambiental, existiría la posibilidad de hacer un trabajo de recuperación y de reciclado, por ejemplo, integral, que de manera independiente, por ejemplo, en Puerto Iguazú no podemos hacer porque no existen esas instancias de, digamos, de empresas de reciclaje, ¿sí? Y estamos hablando de una problemática común que tiene que ver con el tema de los residuos y con la posibilidad de implementar acciones de economía circular que a su vez faciliten la triple hélice esta de lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Porque nosotros nos entendemos como parte de una sola región y muchas veces las normativas que están impulsadas, coincido con Gustavo, a nivel nacional o a nivel estadual, impiden que esa integración que de hecho existe para muchas de las actividades se pueda llevar a la práctica. Así que sería súper interesante que quizás movilicemos aún más, más allá de que entren en vigor, que eso se pueda traducir a acciones concretas y que también la gente, digamos, que está trabajando en los organismos de control de los Estados-Nación, digamos, en los límites, en los límites, digamos, tenga una mentalidad más de frontera integrada, no de límite, ¿no? Y que podamos de alguna manera, primero que lo conozcan al acuerdo, al espíritu del acuerdo, y ver los mecanismos para poder implementarlo en la práctica. Perfeito, Lila. Você falou uma coisa muito importante, né? Que muitas das coisas, independente do acordo, muitas das dificuldades da fronteira tem a ver com essa questão da burocracia. Você vê que isso ainda é bastante forte, assim, né? Não sei, dentro dos espaços que você participa, essa dificuldade de uma reciprocidade em cada país, de uma compreensão normativa. Você vê que isso atrapalha os projetos que temos aqui para cooperação e integração na região? Sí, nosotros desde el punto de vista de, digamos, de la gestión, de hacer cosas,
A veces uno tiende a ir, digamos, pensando sin pensar en los límites, ¿no? Entonces se generan proyectos, se piensa con quién, se trabaja cooperativamente y bueno, llega el momento donde hay que ejecutarlo, ¿sí? Y la cantidad de cuestiones burocráticas que a veces hay que hacer o hacen que trabajemos por ahí como una excepción, cuestiones de colaboración, por ejemplo, en incendios, en cuestiones de catástrofes y hasta humanitarias, eh, y que bueno, que de hecho en la normativa están como posibilidades, en el sentir de las sociedades está como una cosa que le sale naturalmente, pero en el medio hay una serie de barreras burocráticas que habría que pulir, ¿no? No digo eliminar, hay que trabajar, hay que encauzar, hay que controlar lo que haya que controlar para que estemos mejor también, pero tiene que primar esse espírito de bienestar comunitário. Claro, perfeito. Vou devolver para o Gustavo, então, esse questionamento, no sentido de... a percepção que eu tenho também, até fazendo os outros episódios, é que tem muito nós encontramos muito esse discurso que a Lila traz também, da dificuldade de operacionalizar o que está nos acordos, né, Lila? Como se o acordo fosse uma tentativa que estivesse muito longe da prática ou alguma coisa assim. E na sua fala você até trouxe que esses acordos não estão tão longe assim, até porque eles foram pensados a partir das demandas dos comitês, que eram coisas já que existiam, a gente até comentou no episódio anterior, esses comitês de integração fronteiriça, eles estão aqui na região desde os anos 80, até antes mesmo do Mercosul, já tinha esse tipo de debate. Mas aí na questão da prática, realmente a gente vê essa contradição, talvez poderíamos dizer, da dificuldade de se colocar em prática alguns projetos em comum, porque tem que respeitar a legislação de cada estado parte. Por exemplo, o Acordo do Mercosul fala um pouco sobre isso. Como que você vê que a gente poderia ultrapassar isso ou como utilizar o acordo ao nosso favor, vamos dizer assim, ao favor da operacionalização de projetos em conjunto? Você acha que isso é possível? Bom, de fato, acho que a Lila traz essa demanda, né, de que é preciso vontade política para a realização deles. E quais são partes dessas travas, né? Eu acho que nós temos muitas fronteiras mentais, né, que acabam estabelecendo uma espécie de barreira, né, em termos de cooperação internacional e também uma série de medos, né? E parte desses medos são guiados pela insegurança jurídica. Um gestor público que vai realizar uma ação que não é exatamente, digamos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai realizar uma atividade que não é exatamente como faz Londrina, Curitiba, Maringá, né? Vai fazer um caminho inovador. Qual é a segurança jurídica que tem, né? Então, os acordos, eles, em primeiro lugar, me parece que eles, ao manifestarem essa impressão de sentimento, de vontade de integrar, acho que aí vem o nosso problema, que são as fronteiras mentais, né? É a ampliação dessa mentalidade que, às vezes, ela, enfim, atrapalha, né? Um certo nacionalismo, né? Muito arraigado, né? Que não compreende a dimensão de ganhos recíprocos que existem na cooperação e na integração. Superando esse aspecto, nós temos um segundo, que é superar esses medos, essa insegurança jurídica, tá? Porque sobre o servidor público pesa esse princípio da legalidade e que muitas vezes vai apontar para o caminho mais conservador possível na hora de implementar as decisões, né? E qualquer coisa que nos aponte a uma inovação, ele pode ser um risco de, às vezes, perda de cargo, responder no Tribunal de Contas, e tudo isso acaba gerando uma série de receios em realizar novidades e inovações. Essa internacionalização de governos subnacionais, de governos subestatais, ela demanda inovações, né? Então, esses acordos, eles dão uma base jurídica, estabelecem maior segurança jurídica para quem quer fazer, né? Para quem não quer fazer, não vai adiantar termos o tratado. Agora, está muito claro também que, nesse momento, a nossa tarefa é como está fazendo o Diálogos de Fronteira hoje, é divulgar esses acordos, porque grande parte das pessoas ainda não os conhece, né? E mesmo as pessoas que devem implementá-lo ainda não os conhecem. E esperam que o Itamaraty talvez faça valer os acordos. O Itamaraty é um bom parceiro, mas hoje cabe já às localidades desse território
realizar esses acordos. E eles sim são plasmados em práticas, né? Se nós buscarmos, por exemplo, o que tem acontecido nas últimas décadas aqui, nós vamos ver práticas ligadas à cooperação em matéria de saúde, em matéria, por exemplo, de educação, intermitentes, não como uma política pública estabilizada, né? Mas de eventos que aconteceram, de processos que ocorreram em algum momento e por algum medo, algum outro receio também parou. Lila, você gostaria de acrescentar alguma coisa no que o Gustavo falou? Sí, yo valoro mucho esos intentos de operacionalización que, digamos, mencionó Gustavo, que muchos vienen de pequeños acuerdos que se realizan en torno a necesidades en los comités de fronteras, que bueno, este año no han actuado ni siquiera virtualmente, ¿no? Pero que están ahí y que si se convocaran, estaríamos todos trabajando en esa línea. Yo creo que esas prácticas adolecen de, digamos, no se mantienen en el tiempo porque adolecen de la participación de algunos actores también. O sea, lo hacemos también solo desde la frontera y quizás, por ejemplo, en materia educativa, nuestra estructura educativa a nivel municipal no es tan fuerte porque las escuelas son estaduales. Entonces, si vamos a tratar alguna temática de educación, tendríamos que invitar a los referentes pertinentes. Nós temos Brasil e Argentina como estados federados com um sistema de divisão de competências diferentes, né? E o caso do Paraguai e do Uruguai, estados unitários, né? Então, essa compatibilização, os tratados falam muito sobre os homólogos, né? A quem corresponde, né? Então, sim, eles também devem estar à mesa. Lila, a sua chamada travou um pouquinho aqui, mas o Gustavo comentou enquanto estava travado sobre como é importante chamar essas outras instâncias, justamente porque a divisão de competências nos estados do Paraguai, da Argentina e do Brasil são diferentes, né? Então, no Brasil, a gente tem a Constituição dá uma relevância, dá um nível de autonomia para os municípios que a Constituição da Argentina dá de outra forma, e no Paraguai é um país unitário. Então, você trouxe um ponto muito importante para a gente entender isso. Mas termina a sua lógica aí, por favor, para a gente não perder o que você estava comentando. Un poco lo que yo creo que para poder darle estabilidad a esas acciones bien intencionadas que surgen de los comités de frontera, donde en realidad los representantes de los cuerpos diplomáticos a nivel nacional de cada uno de los países, en este caso trabajamos en el de Foz y Puerto Iguazú puntualmente, ni siquiera son los tres, ¿no? Juntos en el comité bilateral. Entonces, deberíamos tener por ahí una agenda más estructurada donde ya sepamos cuáles son las problemáticas que vamos a tratar e invitar al comité a determinados órganos decisores o por lo menos que informen suficientemente, o bien tener una continuidad y no sea solamente una acción un espacio de debate donde surjan ideas y después, bueno, nos volvemos a encontrar para ver qué pasó, porque todo requiere de una gestión de cómo manejamos estas cuestiones, donde hay diferentes niveles de gobernanza, ¿no? Así que me parece que es fundamental. Y yendo específicamente al tema educativo, digamos, es incomprensible que no podamos hacer esa integración, que nos enseñe la región, por ejemplo, en las escuelas argentinas, sino que se trabaja mucho desde el Estado-Nación y desde desde lo estadual a nivel provincia, ¿sí? Y no se hace foco en ninguna de los planes de estudio en la región. Los idiomas, por ejemplo, no podemos vivir al frente, si bien nos entendemos como estamos haciendo en este momento, deberíamos también conocer, y los chicos desde jardín de infantes, desde el nivel inicial, deberían poder tener la oportunidad de ser bilingües o trilingües si incluímos al guaraní também, né? Faz todo sentido, e o acordo, inclusive, vou pedir para o Gustavo ler esse ponto, que ele está com os acordos impressos aqui, fala especificamente sobre o ensino, o acordo Brasil e Argentina, principalmente, fala sobre o ensino de história e geografia numa perspectiva de vizinhança, né, que é bem esse ponto que a Lila trouxe,
como é difícil a gente pensar num currículo comum também para a fronteira, justamente porque quem cria esse currículo não tá aqui na fronteira, né? Isso é um pouco também do que a gente abordou em alguns episódios anteriores sobre... A Lila, inclusive, teve comigo falando sobre isso, sobre como pensar fronteiriço é diferente do pensar não fronteiriço, né? Então, a Linda também, uma pena que ela não tá aqui conosco, mas numa entrevista que eu gravei com ela falando que fechar a ponte é como colocar um muro que conecta uma cidade a outra em qualquer outro lugar de Assunção, por exemplo. E aqui... Imagina colocar um muro no bairro da cidade. Exatamente, isso não existe. E é um pouco disso que acaba acontecendo quando a gente não consegue criar um currículo comum, não é, Lila? Eu vou ler, então, achei aqui rapidamente o artigo 7º do Acordo Brasil-Paraguai, está no mesmo lugar, artigo 7º, parágrafo 2º, no acordo com a Argentina. Né? Ele diz assim: as partes promoverão a cooperação em matéria educativa entre as localidades vinculadas, incluindo intercâmbio de docentes, alunos e materiais educativos. As partes se comprometem a incentivar a organização de currículos interculturais que integrem as áreas de conhecimento e os componentes curriculares, garantindo o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. Será promovida integração regional e a visão de pertencimento como parte de uma mesma comunidade entre os vizinhos. E no Brasil, a Argentina ainda trata da produção de material didático em história e geografia, com esse espírito, né? Valorizando a história comum e a integração dos povos. Então, tudo isso, né? Veja como é que a gente vai fazer essa circulação, né? Que tipo de acordo. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que desenvolver isso ainda numa forma de implementar, né? Isso ainda vai demandar negociações, acordos, encontros entre os gestores locais, né, para implementar, e essa implementação vai ser gradual, vai ser gradativa conforme a vontade política existente. Né? Então, certamente vamos ter aí uma longa trajetória para que isso realmente venha a acontecer. Mas eu acho que ela está fundada no entendimento de que o bônus da transfronteirização, né, dos ganhos da transfronteirização e da integração são infinitamente superiores, né, do que os seus ônus. Tá? Esse é o entendimento, eu acho que é o entendimento também que, enfim, a diversidade nos enriquece, né? De que essa internacionalização é parte, veja, estou falando agora sobre internacionalização, mas também a gente poderia falar em economia, né? Qual o papel da internacionalização nesses processos, por exemplo, educacionais? Cada vez mais internacionalização está associada à qualidade do ensino, né? Estão atrelados. Então, é isso que nós precisamos passar a compreender e aí compreender como implementar. Eu acho que isso é um outro ponto importante da fala da Lila, que para que não hajam encontros somente, foi mais ou menos isso que você disse, né, Lila? Encontros somente para discutir aquele assunto e sim para pensar a execução. E aí até queria perguntar outra coisa, Lila, liga esse microfone para nos dizer sobre o Codetri, por exemplo. Ele surge muito a percepção que eu tenho de ter ouvido várias pessoas do Codetri já, ele surge muito dessa dificuldade de implementação das coisas, só que ao mesmo tempo também ainda sofre com uma dificuldade de implementar, né, as políticas e as práticas. Como que você tem visto essa dimensão da discussão e da implementação dentro do Codetri também? Você acha que está funcionando? Como que você percebe? Yo considero que, bueno, es un espacio, el Consejo de Desarrollo Trinacional es un espacio, primero que es un espacio único, ¿sí? Donde se intenta avanzar sobre estas ideas de gobernanza no gubernamentales, integrando un poco todas las áreas de la sociedad civil organizada. Donde se involucra al gobierno, se involucra distintos actores, pero por el momento, sigue siendo un foro donde se conversan y se tratan de manera voluntaria y con mucha pasión muchas cosas para proceder a esa integración. Yo creo que hay un camino para profesionalizar, o para, perfeccionar el Codetri como un órgano
que si bien digamos, su función no es ejecutar, sino es asesorar, ¿no? Es un órgano más consultivo que apoya la gobernanza de la región. Digamos, hay un camino a transitar que tiene que ver con todo este planeamiento del Consejo de Desarrollo que se está desarrollando en este momento, digamos, con pensar cómo se puede trabajar conjuntamente las problemáticas conjuntas de ciudades que por ahí están en distinta frecuencia y con distinto nivel de recursos muchas veces, y con distintas orientaciones. Entonces yo creo que hay un desafío que es muy importante, que es identificar cuáles son los puntos donde podemos empezar a trabajar e ir generando realidades. Y luego, en función de eso, ir ordenando el resto. Obviamente hay que seguir peleando por esa banca en el Parlamento del Mercosur, que corresponde para el Consejo. Creo que, digamos, hay que seguir trabajando en todo lo que es formalización de algunos aspectos, porque por el momento es como me parece a mí, es una cantidad de gente apasionada por la región y que quiere hacer cosas. Pero bueno, eso en algún momento hay que formalizarlo, ir organizándolo, y creo que es un lugar de un posicionamiento importante para poder asesorar o acompañar, o en algunos aspectos quizás hasta implementar algunas acciones que no sean gubernamentales, que tampoco sean del ámbito privado, o sea, que integren un poco toda la región. Pero hay un montón de trabajo para hacer ahí, todavía estamos empezando, digamos, y no hay muchas experiencias para copiar esto. Sim, isso eu ia te perguntar, qual o papel que o Codetri poderia ter para os acordos de localidade fronteiriça, e eu acho que você já deu algumas pistas, né? Por exemplo, levantar as demandas e as prioridades da região, eu acho que seria né? Mas não sei se você vê outros papéis aí para apoiar. Considero que, digamos, el ámbito, digamos, las autoridades del Consejo y también todo el plenario son personas representativas con mucho peso digamos, en distintos ámbitos de la sociedad regional, ¿no? De la sociedad fronteriza, y que no solamente puede levantar las demandas y acercarlas, sino también puede colaborar con esta organización de otros actores o, digamos, alinear un montón de voluntades dispersas en pos de una finalidad común. Por eso yo creo que una de las cosas en las que hay que trabajar son en las cuestiones que no tenemos dificultades. Por ejemplo, no hay mayores complicaciones como el medio ambiente, por ejemplo. ¿Quién va a estar en contra de una cuestión de sustentabilidad o de bienestar en cuanto a lo que es digamos, el desarrollo urbano sostenible, que también lo planifica, digamos, lo plantean los acuerdos de localidades fronterizas vinculadas, o la facilidad en el tránsito, las posibilidades de intercambio? O sea, en esas cosas no hay discusiones más allá de las cuestiones burocráticas o de inseguridad o seguridad jurídica que planteó el profesor Viera, pero podemos seguir trabajando para lograr resultados en esa línea. Y quizás también puede ser un canal de pensar cómo se puede operacionalizar, porque muchos de los que hacen parte de Codetri y de los distintos consejos son actores relevantes que actúan, digamos, de manera firme en la región. Entonces, bueno, veamos cuál es la mejor manera, analicemos, veamos cómo apoyar la gestión de las acciones que vayan surgiendo, veamos cómo bajar esa política, que el documento vecinal fronterizo sea una realidad, que el carril especial sea una realidad, o sea, y eso la única manera es plantearnos un objetivo, ponerlo dentro de nuestro, si surgiera, ¿no? Dentro de nuestro planeamiento, y ver qué acciones hay que hacer y quién lo va a hacer, cómo se va a controlar, de dónde van a salir los recursos, porque no hay mayor ciencia que esa, hay que gestionar. Sim.
Perfeito, Lila. Muito obrigado pelas suas palavras. Enquanto vocês vão comentando, eu estou imaginando já as coisas acontecendo. Isso é muito bom. Gustavo, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o que a Lila comentou? Eu acho que a nossa ordem de demandas sobre os acordos, eu acho que, primeiro, nós temos que avançar os acordos que ainda estão em tramitação, certo? Então, o acordo do Brasil-Paraguai é importante que ele entre em vigor, o acordo do Mercosul é importante que ele entre em vigor, a Confederação Nacional dos Municípios tem feito um esforço, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente consiga fazer ele entrar em vigor. Com isso, nós temos um potencial muito maior, né, de demandar apoios, por exemplo, né? Diz que o compromisso é dos Estados-partes em resolver também, né? Então, a União também vai ter que dar o seu quinhão. Então, a busca por recursos, né? Nós temos outros entes aqui no território que podem eventualmente contribuir, difundir esses acordos, né? Aprofundar isso, né? Como fazer, por onde fazer. Se a gente pega só o capítulo educação, Peterson, né? Vem cá, a gente está falando de educação secundária, fundamental, né? Como é que a gente começa isso, né? Vamos trabalhar com formação de professores no primeiro estágio. Só isso já dá um grande projeto de realização por muito tempo e uma grande discussão sobre o como. E realizar eles, né? Então, nós temos aí uma tarefa por bastante tempo para avançar, né, nessa cooperação. Agora, veja, há processos contingenciais que fazem parte, né? Esses fechamentos de ponte, né? Tudo isso, são processos que nos surpreenderam bastante e, eventualmente, até vontades políticas que nos retrocedem, né? A gente falava há quanto tempo existe um acordo que estabelece um controle aduaneiro integrado, né? Acordo de Recife, né? Coisa de muito tempo atrás, décadas. E aí, começa, depois retrocede. Então, o nosso trabalho é, de alguma maneira, resistir para valorizar esse processo de integração na fronteira e ver a fronteira como um espaço de colocar tudo isso em prática. E entender que o processo de integração, vou usar as próprias palavras do Gustavo outro dia, é um processo, né? É um caminho a se seguir, não é uma coisa que de uma hora para outra se alcança, né? E assim, a sensação que eu tenho é que isso nos prepara melhor para nós estarmos no mundo, né? Quando a gente se levanta muitos muros, né? Às vezes pelas próprias mentalidades, isso nos conecta às vezes das tendências, das contingências, das ondas, né? Das tendências regionais, globais, nacionais. E essa dimensão provinciana, que eventualmente nós vamos ampliando nos muros mentais, ela também nos desconecta das cadeias de valor global, né, da gramática que o mundo anda falando por aí. Então, isso tem um potencial de qualificar muito a nossa colocação e a nossa agenda, não só no território, né, mas como nós nos conectamos com o próprio Brasil, né, como nós nos conectamos na região em relação ao Mercosul, nas Américas, né, e nas cadeias de valor global que nos transpassam. Então, eu diria que pensar, por exemplo, nessa perspectiva intercultural, em educar para a interculturalidade desde o início no processo educacional, certamente vai formar um cidadão muito melhor inserido localmente, mas nacionalmente, internacionalmente, que vai conseguir se adaptar e transitar no mundo com mais facilidade. Lila, você gostaria de fazer algum comentário final também? Porque a conversa está muito, muito boa, mas eu acho que a gente já cobriu muita coisa. Como o Gustavo disse, se a gente for se aprofundar em cada um dos temas, a gente tem uma série de episódios já, né? Sobre educação, sobre segurança, então nós vamos aprofundá-los. Aqui era só introdutório mesmo. Mas, Lila, eu gostaria de saber se você tem uma fala final, então, para nos brindar. No, yo solo como para poner en valor que es una normativa que vino muy bien, que como se refleja incluso en el texto, nació de una integración previa que se vislumbró y que demandó hagamos alguna norma que nos refleje. Lo que sí tenemos es como que nace de la sociedad, se arma determinada normativa y ahora, digamos, que tiene que volver con acciones concretas en algún momento. Lo que pasa, Peterson, que tomaste 2 personas del área de educación y vamos a terminar hablando de educación, claramente, más allá de la importancia más allá de la importancia general de todo lo que tiene que ver con otros espacios, porque en el fondo todo empieza en la escuela
¿no? Y si nosotros, como dice Gustavo, coincido, formamos a nuestros chicos con esa mirada y con ese potencial que va más allá de ser una ciudad en un contexto, sea estadual, sino que somos una macroregión. En otros ámbitos donde participo se habla de la metrópoli trinacional, ¿sí? Que es todo un tema también, creo que todos hemos escuchado ese concepto, pero creo que formar ya de por sí a los niños, a los profesores, va a hacer que esto comience a tener una dinámica propia. No tenemos que perder de vista nomás que hay muchas acciones que hay que hacer para poder operacionalizar esto y que bueno, que en algún punto todas esas acciones se tienen que integrar también para que todo tenga como un hilo conductor. Eso nada más y seguramente seguiremos encontrándonos en este camino de hacer realidad los acuerdos. Sim, em algum momento também a Lila falou sobre como o Codetri e esses espaços também estão compostos por pessoas apaixonadas pela fronteira. E eu acho que aqui, falando por nós três, também podemos reforçar que hoje é um episódio de pessoas apaixonadas pela fronteira. E eu acho que, na verdade, não teve nenhum episódio até agora que não foi com pessoas assim. Então, a gente acaba se esbarrando aí. Então, com isso, encerramos mais um episódio do Diálogo de Fronteira. Gostaria muito de agradecer a presença do Gustavo, que esteve aqui comigo hoje, da Lila, de toda a equipe de produção. Só reforçando o que a gente fala no começo, né? Esse podcast é uma produção do Instituto Polo Internacional Iguaçu, com patrocínio de Itaipu Nacional, apoio do Codetri e Uniamérica, aqui onde estamos realizando a gravação desse episódio. O episódio contou com assistência de produção do Edmar Valandro e captação e edição de som do Vinícius Boita. Muito obrigado.